Anúncios reprovados, contas suspensas, contas bloqueadas definitivamente. O que as pessoas andam fazendo que tantas contas têm sido bloqueadas recentemente no Google AdWords? Olá, eu me chamo Adriano Giannini, sou especialista em marketing digital, especialista em Google AdWords, tenho todas as certificações Google em Google AdWords e nessa série, não vai ser uma aula só, nessa série eu vou falar sobre as políticas do Google AdWords e vou falar também sobre violação dessa política, contas suspensas e como corrigir uma conta suspensa. Provavelmente eu vou gravar 4 vídeos para não ficar grande demais. E o meu objetivo nisso aqui é te ajudar, primeiro e mais importante de todos, a entender as políticas do AdWords, porque você precisa entender de cara que você não está anunciando em um lugar que é seu, onde você define as regras. Muito pelo contrário, quando você anuncia no Google AdWords, você está anunciando literalmente no Google. Existe uma série de informações, uma série de políticas que você precisa seguir. Algumas vão resultar aí basicamente em anúncios reprovados, alguns podem resultar em conta suspensa e você não tem como reverter. E você pode inclusive ter uma conta suspensa em um nível tão alto que toda vez que você cria uma conta nova, ela já é reprovada e tudo que estiver interligado com a sua conta é bloqueado também, ou melhor, é suspenso, porque é definitivo. Então, quem precisa entender disso? Né? Você pode falar, putz, mas essa parte é chata. Entender de políticas do AdWords, o que pode anunciar, o que não pode, essa parte é super chata. Pois é, se você pensa desse jeito, é bem provável que você já tenha tido anúncios reprovados, ou você vai ter. E o pior, você pode sem querer querendo cometer uma violação grave. E aí você tem a sua conta suspensa. Imagine se da noite para o dia você não pudesse mais usar o Google para anunciar e atrair clientes. Tem empresa que simplesmente perderia 50% até 70% do faturamento. Então quem precisa aprender sobre as violações, sobre as políticas do Google AdWords? Todo mundo que anuncia no AdWords. E se você presta serviços de marketing digital, seja como consultor, seja como agência, você tem a obrigação 10 vezes mais de entender de cabo a rabo isso, porque você pode bloquear ou até ter a conta suspensa do seu cliente. Isso é seríssimo, seríssimo, tá? Então nessa primeira aula a gente vai entender sobre as políticas do AdWords, ok? Ao contrário de muitas aulas que você está acostumado a me ver usando o AdWords, essa é uma aula mais teórica, afinal a gente está falando sobre políticas do AdWords, sobre regras. E muita gente me relata, cara, mas eu estou respeitando todas as regras. Só que muitas vezes a pessoa não está entendendo, na verdade, o que tem na regra. Então vamos lá. Eu vou explicar nessa primeira aula as regras das políticas do Google AdWords. Primeiro, as políticas elas são divididas em 4 áreas. São elas: conteúdo proibido, práticas proibidas, conteúdo restrito e editorial e técnico. Então vamos lá. Primeiro, conteúdo proibido é basicamente todo aquele conteúdo, todo tipo de conteúdo que não pode de maneira alguma ser anunciado na rede do Google. Qualquer um dos conteúdos que eu vou mostrar aqui no detalhamento, você não vai poder anunciar. Se anunciar, lembre-se, de cima para baixo está do mais grave para o menos grave. Então, conteúdo proibido, é bem provável que a sua conta seja suspensa na hora, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre conteúdo proibido, tá? Primeiro item que é proibido, produtos falsificados. Ou seja, você não precisa ser nenhum gênio para imaginar que produtos falsificados você não pode. Lembrando, conteúdo proibido é considerado infração grave. Logo, você pode ter sua conta bloqueada ou suspensa. Às vezes, quando o Google acha que talvez seja, ele vai bloquear. E aí você pode reverter. Se ele suspender e tiver provado que de fato você cometeu uma infração grave, é bem provável que você perca a conta e não consiga mais anunciar no Google. Você fala, poxa Adriano, mas será que não tem um risco de eu ser lesado? Cara, para você cometer uma infração grave, ainda que seja com a melhor das boas intenções, você está cometendo uma infração grave. Então, tem algumas situações que, com todo respeito a quem está me ouvindo, é muito difícil de tentar entender uma boa intenção. Por exemplo, produto falsificado. Cara, produto falsificado, entendeu? Você está anunciando um produto falsificado, enfim. Então vamos lá. Primeiro, produto falsificado. O Google AdWords proíbe a venda ou promoção de produtos falsificados. Como você sabe
que é um produto falsificado, né? Então, falsificado contém um logotipo ou uma marca registrada idêntica ou que dificilmente pode ser diferenciada da marca registrada verdadeira. Pode ser uma imitação barata, por exemplo. Eles imitam as características da marca, produto, em uma tentativa de se passar por produtos originais do proprietário da marca. Então, esse é o primeiro item lembrando, a gente está falando de conteúdo proibido. Só reforçando, se é proibido, o que isso significa? Que em hipótese alguma você vai anunciar todos os itens que eu vou falar aqui em conteúdo proibido. Segundo, produtos ou serviços perigosos. Diretriz do Google: queremos ajudar a manter as pessoas seguras tanto online quanto offline. Sendo assim, não permitimos a promoção de alguns produtos ou serviços. Lembrando, não é só produto, tá? Produto ou serviço que causam danos, prejuízos ou ferimentos. Exemplo de conteúdo perigoso: drogas recreativas, químicas ou à base de plantas, substâncias psicoativas, equipamentos para facilitar o uso de drogas, armas, munições, materiais explosivos, fogos de artifício e assim vai, tá? Então, por exemplo, produtos de tabaco é um deles. Então, é proibido, tá? Lembrando, conteúdo proibido. Terceiro, permitir comportamento desonesto. Valorizamos a honestidade e a justiça, por isso, não permitimos a promoção de produtos ou serviços que são projetados para permitir um comportamento desonesto. Tá, dando exemplo. Exemplo de produtos: violação de softwares, típico software pirata, craques para softwares, etc. Ou instruções para tal. Serviços destinados a aumentar artificialmente o tráfego de um anúncio ou de um site. Tem muito site que faz isso e é bloqueado de cara. Documentos falsificados, serviço de falsificação acadêmica e etc. Ou seja, comportamento desonesto. Fato, tá? Conteúdo inadequado. Valorizamos a diversidade e o respeito pelos outros e nos esforçamos para não ofender os usuários. Por isso, eles não permitem anúncios ou destinos que exibem conteúdo chocante ou que promovam ódio, intolerância, discriminação ou violência. Bullying, intimidação de um indivíduo ou grupo, discriminação racial, produtos pertencentes a grupos hostis, imagens de cenas de crime ou de acidentes, crueldade com animais, assassinato, autoagressão, extorsão, chantagem, venda ou comércio de espécies ameaçadas de extinção ou, basicamente, anúncios que utilizam linguagem obscena. Tudo isso aqui é o que? Proibido. Tentou anunciar, conteúdo proibido é infração grave. Infração grave resulta basicamente em conta suspensa ou bloqueada. Tá? Basicamente. Vamos para o segundo. Práticas proibidas. Perceba que aqui diz respeito a conteúdo, ou seja, aquilo que tu coloca no anúncio, ao produto ou serviço que tu está anunciando. Aqui diz respeito a práticas, a formas de uso em relação ao AdWords. Então, práticas proibidas. Ações que você não pode realizar se você quiser anunciar com o Google. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui, que diz respeito a práticas, cara, você não pode fazer. Se você fizer, é infração grave e seu anúncio, sua conta pode ser suspensa ou bloqueada, tá? Quando é suspensa é o mais grave, porque bloqueio, normalmente você corrige o bloqueio e às vezes a sua conta volta. Mas quando é suspensão, cara, dá trabalho, tá? Então, uso inapropriado da rede de anúncios. O que eu faria para ser um uso inapropriado? Ele basicamente fala que todos eles querem que os anúncios na rede do Google sejam úteis. Por quê? Porque o foco é no usuário. O usuário sempre... Lembra que você também é um usuário do Google, né? Então, quando você faz uma pesquisa, você quer encontrar um anúncio relevante. Então, ele sabe que o Google quer que os anúncios sejam úteis, variados, relevantes e seguros para os usuários. Não permitimos anúncios, conteúdos ou destinos que sejam maliciosos ou tentem enganar ou burlar nossos processos de revisão de anúncios. Levamos isso muito a sério. Muito a sério. Isso aqui é basicamente conta suspensa na hora. Exemplos de uso inapropriado: promoção de conteúdo de malware, basicamente um tipo de vírus, utilização de técnicas de cloaking ou para ocultar o verdadeiro destino para onde os usuários são direcionados, arbitragem, promoção de destinos com finalidade exclusiva de exibir anúncios e assim vai. Tá? Ou seja, quem faz isso aqui não é um cara que está querendo anunciar o produto
não é o cara que está querendo anunciar a empresa, não é o cara que está querendo anunciar o serviço dele. Basicamente uma pessoa tentando burlar e ela vai ter a conta suspensa. Coleta e uso de dados. Queremos que os usuários confiem que as informações sobre eles são respeitadas e tratadas com os devidos cuidados. Exemplos de coleta e uso de dados que eles não permitem. Exemplos de informações sobre o usuário que devem ser tratadas com cuidado. Nome completo, endereço de e-mail, endereço para correspondência, número de telefone, RG, matrícula convênio, etc. e tal. Exemplos de coleta irresponsável. Coletas de cartão de crédito em um servidor não seguro, ou seja, um servidor sem SSL, por exemplo. Esse daqui tem SSL, ó. Né? Você vê aqui que tem. Porque você até pode, mas você precisa garantir a segurança da informação. Então, sites de pagamento tem que ter o SSL. Violação das políticas que se aplicam a servidor seguro, promoções que afirmam conhecer a orientação sexual, situação financeira do usuário e violações das nossas políticas que se aplicam à publicidade com base em interesses e ao remarketing. Ou seja, basicamente se você vai coletar dados, você precisa ter responsabilidade com esses dados. Por isso que quando você vê algum escândalo de que vazou dados, o pessoal fica louco. Porque além de ter todo um problema, né, de vazar dados, você pode ter problema aí com várias plataformas. Então, se você vai ter informação de pagamento, dados sigilosos, você tem que ter um site seguro. E site seguro quer dizer que você precisa ter uma criptografia SSL, tá? Por fim, falando sobre práticas proibidas, declarações falsas. Cara, esse aqui é o mais fácil de entender, não é? Esse eu não preciso nem ler. Declaração falsa. O problema, esse aqui, muita gente cai nesse, porque às vezes tem gente que usa de uma estratégia chamada copywriting e usa muito de gatilhos mentais e as matérias ficam muito sensacionalistas. Então, por exemplo, jovem descobre lá do cérebro que aprende idiomas para você falar 5 idiomas em 2 meses. Cara, pode ser que uma pessoa ou outra até consiga por alguma habilidade, mas fato é que de 100 pessoas, se uma falar inglês em 2 meses, ainda é muito. Ou seja, uma coisa muito sensacionalista, entendeu? Que soa como desonesto e muitas vezes é desonesto. Por isso que existem tantos produtos de internet marketing, né, que é um segundo mundo. Eu falo que tem o marketing digital e o internet marketing. Tem muitos produtos que o cara não consegue passar no Google, porque soa como declaração falsa e muitas vezes é. Muitas vezes é. Não existe um estudo, não existe uma amostragem suficiente para provar que aquele método funciona. E ele não consegue anunciar. E é pior, se anunciar da conta suspensa porque é prática proibida, tá? Então nós vimos os dois grupos mais graves, conteúdo proibido e práticas proibidas. Agora a gente começa a ver uma parte um pouco mais leve, mas ainda muito séria, que é conteúdo restrito. Basicamente é um conteúdo que pode sim ser anunciado, mas possui limitações. Então deixa eu reforçar para ficar claro. Conteúdo restrito não significa que você não pode anunciar. Pelo contrário, você pode anunciar sim, mas existem limitações e você precisa atender a essas limitações. Então vamos lá. As limitações são, aí vem um bocado aqui, né? Conteúdo adulto. Então quer dizer que eu posso anunciar conteúdo adulto? Pode, mas é restrito. Que tipo de restrição? Os anúncios devem respeitar as preferências do usuário e obedecer aos regulamentos legais. Portanto, não permitimos determinados tipos de conteúdo adulto nos anúncios e destinos. Alguns tipos de anúncio e destino com conteúdo adulto são permitidos desde que estejam em conformidade com as políticas abaixo e não segmentem menores de idade. Entretanto, eles só serão exibidos em um número limitado de situações com base nas consultas de pesquisa, idade do usuário e legislação vigente onde o anúncio está sendo veiculado. Isso aqui é super importante, tá? Por quê? Porque você está no Brasil. Você fala, beleza, óbvio. Mas tem muita gente que me assiste de outros países. Então você precisa pesquisar a legislação do seu país. Porque o Google se adapta a cada país. O Google não pode estar acima. Não existe a regra do Google acima dos países. Então aqui no Brasil existe uma regra. Por exemplo, conteúdo adulto é restrito para maiores de 18 anos, né? 18 anos ou maior.
Mas em outros países isso pode ser mais rígido, então o AdWords se adapta, ok? Exemplo de conteúdo adulto restrito: clubes de striptease, cinemas eróticos, brinquedos sexuais, revistas pornográficas, produtos que melhoram o desempenho sexual, etc. Ou seja, você tem que estar totalmente em conformidade para conseguir anunciar. Lembrando, reforçando, conteúdo restrito significa que é restrito, que você não pode anunciar? Não. Significa que você tem que atender a alguns padrões para poder anunciar, tá? Álcool. Respeitamos as leis de bebidas alcoólicas vigentes e os padrões do setor. Portanto, não permitimos determinados tipos de publicidade relacionadas a qualquer tipo de bebidas alcoólicas. Existem regulamentações sobre como uma bebida alcoólica pode ser anunciada. Tem que respeitar todas essas regulamentações, tá? Senão, não vai, ok? Senão, não vai. E outra, alguns tipos de anúncios relacionados a bebidas alcoólicas são permitidos desde que atendam às políticas abaixo. Não segmentem menores de idade e segmentem apenas os países que têm permissão explícita para exibi-los. Mais uma vez, entra a questão do local. E aí, bebidas alcoólicas vão entrar cerveja, vinho, saquê, champanhe, vinho e etc. Tá bom? Direitos autorais. Esse daqui é o mais simples, tá? Esse é o mais simples de todos. Cara, se o conteúdo é protegido por direito autoral, para você anunciar, basicamente você tem que ou provar que você tem os direitos ou provar que você tem permissão para anunciar. Senão você não consegue, tá? Bem simples de entender. E aí normalmente para cada tipo de anúncio desse tipo, o AdWords vai dar uma bloqueada, né? Ele vai deixar o anúncio meio que bloqueado. Não é a conta, tá? É um anúncio bloqueado e ele vai exigir uma documentação ou informações para você provar que ou pode ou tem permissão para, né? Ou é proprietário intelectual, por exemplo. Jogos de azar, mesma coisa, tá? Tem que atender as regras de publicidade de jogos de azar. E isso está acima do AdWords, inclusive. Isso cada país regulamenta de um jeito. Saúde e medicamentos. Esse é tão sério quanto todos os outros. Eu já passei por uma situação de confusão. Por exemplo, existe uma ferramenta da Adobe chamada Adobe Muse. E o Muse é uma ferramenta para você construir sites basicamente sem precisar de código algum. Só que por coincidência, também é um medicamento. E na época eu criei aqui para cursos IAG, né? Então, por exemplo, aqui não vou até mostrar para você ver um exemplo. É muito raro, como eu sou muito antenado nas políticas de AdWords, eu raramente tenho um anúncio bloqueado, né? Nunca passei por uma conta suspensa. Então eu fui anunciar esse curso aqui, ó, curso de Adobe Muse. E aí eu mandava para essa página, só que ele bloqueou o anúncio e falou que era medicamento e que precisava comprovar. Como eu resolvi? Eu solicitei uma revisão manual, né, porque a primeira revisão normalmente é automática, e falei que era um falso positivo. Ou seja, ele achou que era medicamento, mas não era. Logo, quando eles revisaram, o anúncio foi aprovado. Tá? Então o que pode acontecer aqui? Se você vai anunciar remédio, você precisa ser uma empresa que tem essa permissão. Então você imagina, você é uma agência de marketing, mas você não tem todas as regulamentações e provas de que você é uma empresa do setor de saúde e medicamentos para anunciar. Não pode. Então eles vão pedir essas informações, tá bom? Conteúdo político também é restrito. Acho que basicamente fica claro que é conteúdo político. Serviços financeiros, de maneira geral, ele também vai bloquear. Marcas registradas. Marca registrada tem uma coisa bem importante para falar. Deixa eu dar um exemplo bem claro, tá? Se você vem aqui e coloca, por exemplo, SimilarWeb, que é uma ferramenta sensacional de marketing. Não foi? Deixa eu dar um espaço para ver se vai. Não foi. Então, peraí, deixa eu colocar aqui Trello. Beleza, o Trello tem. Trello é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. É uma ferramenta que começa gratuita, mas depois você vai precisando pagar. Perceba que quando eu pesquiso por Trello, tem aqui, o Trello é ótimo, mas o Task Road é melhor. Isso é melhor que o Trello, Gantt, Kanban, Time Tracking, que é o Bitrix 24. Cara, não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui. Trello é uma marca, tá? Trello é uma marca e existem concorrentes anunciando
não só pela palavra do concorrente, mas também usando o nome do concorrente aqui no título. Então, como é que funciona essa política aqui de marca registrada? Essa política não impede que eu utilize a palavra-chave como palavra-chave da campanha. Mas, se a marca é registrada, eu não posso usar ela aqui, ó, no título do anúncio. Se você colocar, vai ser suspenso. Pelo menos até ele detectar. Agora, isso não impede de você usar na palavra-chave interna da campanha. Por exemplo, imagine que Trello, a palavra Trello fosse marca registrada. Eu não poderia usar aqui no título, mas como palavra-chave para mostrar o Taskcode, a melhor ferramenta de gerenciamento de tarefas, aí eu posso, tá? Requisitos legais. Você é responsável por garantir a conformidade com todas as regulamentações e legislação aplicável. Vulgo, o que é que isso aqui quer dizer? Que você não tem como tirar o seu da reta. Ah, Google, putz, cara, eu não sabia que esse produto era falsificado, eu não sabia que o produto era pirata, eu não sabia que eu estava anunciando. Não vai colar, tá? Só desencana, não vai colar. Requisitos legais, você é o responsável por garantir que está tudo dentro dos conformes. E outros negócios restritos. Esse é um pouco mais abrangente. Restringimos a publicidade de determinados tipos de empresa para evitar que usuários sejam explorados, mesmo que algumas pareçam estar em conformidade. Com base nas nossas próprias revisões contínuas, nos comentários de usuários em órgãos de proteção ao consumidor, ocasionalmente identificamos produtos ou serviços que estão propensos ao abuso, vulgo empresas que acabam se sujando no mercado, empresas que podem ter sites com fraudes e etc. Ou seja, você olha ali, vou dar um exemplo, quantas vezes você já não viu matérias onde a loja virtual você ia lá, comprava, pagava, mas o produto não chegava nunca? Na teoria, está tudo dentro dos conformes, mas a empresa tem um histórico de estelionato, por exemplo, e aí ela acaba entrando em outros negócios restritos, beleza? Bom, e chegamos agora ao último, que é um dos mais simples de todos, editorial e técnico. São os padrões de qualidade para anúncios, sites e aplicativos. Então vamos lá. Primeiro, editorial. Para proporcionar uma experiência melhor para o usuário, o Google exige que todos os anúncios, extensões, destinos estejam em conformidade com os altos padrões profissionais editoriais. Só permitimos anúncios claros, com aparência profissional e que forneçam aos usuários um conteúdo relevante, útil e de fácil interação. Cara, isso é muito sério. Você precisa levar isso, conteúdo relevante, útil e de fácil interação. Então, o cara que tenta dar uma enganada ali, ele vai ser pego pelo Google em algum momento, né? Então, coisas que eles não atendem, por exemplo, anúncios muito genéricos que contêm frases vagas como compre produtos aqui, uso excessivo de palavras, números, letras e símbolos como grátis, por exemplo, não vai passar, beleza? Requisitos de destino. Desejamos que os consumidores tenham uma boa experiência. Desse modo, ele entende que o seu site, ou seja, a página de destino, precisa agregar valor quando o usuário entra. Logo, o que eles exigem? Uma URL de visualização que não reflete com precisão a URL de destino. Ou seja, você anuncia um site, mas manda o cara para outro. Sites ou aplicativos que estão em construção, ele também não vai permitir. Sites que não são visíveis nos navegadores mais utilizados. E sites que desativam o botão voltar do navegador. Requisitos técnicos. Para nos ajudar a manter a clareza, os anunciantes precisam atender no seu requisito técnico. Basicamente o anúncio tem que estar claro, tem que mandar para uma página, essa página tem que carregar, não pode ter um pop-up na página, a página não pode ser um redirect para outra e etc. E requisitos de formato de anúncio. Não é permitido usar anúncios não indicados para menores, em vídeo ou outros formatos que não sejam de texto. Limites de caracteres para título, requisitos de tamanho de imagem, limite de tamanho de arquivo, de duração de vídeo, proporção e etc. Esses são os requisitos de formato. Você pode pensar, putz, Adriano, é tanta coisa, né, para aprender. E eu só falei sobre
as áreas das políticas. Eu ainda vou falar sobre violação. O que acontece quando você viola uma política? O que acontece quando uma conta é suspensa? Como corrigir, quando dá para corrigir uma conta suspensa? Eu vou deixar para as próximas aulas. Eu vou gravar mais uma aula sobre cada um desses itens. Mas para fechar essa aula com chave de ouro, eu quero que você pense o seguinte, cara. Se você fizer tudo certo, é muito pouco provável que algum anúncio teu seja bloqueado, porque você já está fazendo tudo certo. E você perceba que a maioria das coisas que são proibidas já mostram um comportamento de uma pessoa que quer burlar, ou o conteúdo proibido, a pessoa já sabe que ela está na ilegalidade fora da internet. Uma pessoa que vende produto pirata, você acha que ela não sabe? Uma pessoa que vende uma marca que é uma cópia da marca original, ou até camisas falsas, por exemplo, você acha que a pessoa não sabe? Então ela já sabe de certa forma que faz isso. Né? E eu ainda estou sendo gentil, que eu, quando falo sabe de certa forma, ela sabe sim. E se não sabe, o fato de você não saber que um crime é crime, não isenta você da culpa. Imagina, eu assaltei um banco e aí falo, putz, cara, sério que não podia assaltar banco? Putz, cara, não sabia. Putz, foi mal aí, né? Então, me solta aí. Por que você vai me prender? Eu não sabia que era crime. Você já imaginou se fosse assim? Então, é só você... Basicamente, se você for correto e honesto, dificilmente você vai ter alguma conta bloqueada ou suspensa, tá? Mas, se você teve uma conta... Se você teve um anúncio reprovado, é o mais fácil de todos, tá? Por quê? Porque o anúncio reprovado é só você ir lá, ele vai dizer, ó, foi reprovado por motivo tal. Corrige que ele volta. Se você teve um anúncio bloqueado por questões técnicas, a imagem não está clara, o texto não está claro, vai lá, corrige. Agora, em relação a práticas proibidas e conteúdo proibido, aí eu vou comentar nas próximas aulas, porque isso vai gerar violação de política, contas suspensas, e aí nem sempre dá para corrigir. Legal? Então, vejo você no próximo vídeo sobre a série Políticas do Google AdWords, bloqueios, etc. E pera, não sai não. Se você está curtindo todo esse conteúdo que está rolando aqui no canal, né, tem um super curso completo de AdWords, cara, se inscreve no canal, marca as notificações, se você puder deixar um like e compartilhar esse vídeo, vai ajudar muito o canal, e da mesma forma que eu me esforço muito para ajudar vocês com conteúdo de altíssimo valor, você ajuda o canal divulgando, beleza? Então, faz isso, eu vou não só te agradecer, mas eu espero você nos próximos vídeos. Até lá!